Boa tarde, companheiros. Bom, hoje é a nossa despedida do final do ano, né? Até a casa vai fechar alguns dias, então nós vamos falar aqui no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, a realeza de Jesus. Que o reino de Jesus não é deste mundo, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título rei implica o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a conferida pela coroa real. A primeira é imperecível, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. Aquela é sempre abençoada pelas gerações futuras, ao passo que a outras muitas vezes é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral continua, governando sobretudo após a morte. Sobre este aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados da terra? Foi com razão, porquanto que ele disse a Pilatos: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então vamos colocar aqui o que é o significado da realeza. O que é a realeza, né? Porque o tema é a realeza de Jesus. Realeza significa dignidade real, aspirar à realeza, monarca, a sua família e reis. Esse é o que o dicionário diz para nós, o que significa realeza. Mas, dentro da nossa leitura, nessas e outras passagens do Evangelho, vemos que os seguidores de Jesus viam nele o libertador de Israel, o novo rei que iria se instalar na terra, o novo reino, livre dos domínios estrangeiros que tanto feriram o orgulho e o brio da raça hebraica. Aliás, esta era a ideia do Messias esperado, o enviado de Deus, com poderes para libertar de vez o povo hebraico e colocá-lo sobre todas as outras nações. Então, naquela época, nós tínhamos um pensamento bem errado do Messias que viria, porque eles foram um povo escravizados, humilhados, e eles achavam que esse novo rei iriam libertá-los e eles ficariam na supremacia, né, da realeza, mandando nos outros povos. Só que Jesus não veio com essa intenção. Então, muitos deles se decepcionaram com Jesus, né? Por isso podemos compreender o porquê da pergunta de Pilatos: tu és o rei dos judeus? Jesus responde: meu reino não é deste mundo. É a repetição desta pergunta: tu dizes que eu sou. Quer dizer, Pilatos que está dizendo para ele: tu dizes que eu sou rei. E Jesus fala: eu não nasci e não vim a este mundo senão para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que Jesus deixou claro, bem claro, foi a finalidade da sua missão. Qual é o objetivo dele? Ele não veio como salvador da pátria, né? Como hoje nós, em pleno século XXI, queremos um salvador da pátria para a nossa nação. A gente não encontra esse salvador, né? Nós temos uma ideia equivocada, né? A gente coloca um, coloca o outro, e nunca dá certo. Mas aí assim é Jesus, né? As pessoas tinham uma outra noção de qual que era a missão dele, né?
O que Jesus deixou bem claro foi a finalidade da sua missão: trazer a verdade das leis morais, indispensável para a existência do reino de Deus nos corações humanos e, por consequência, na própria terra. Sabia ser o enviado de Deus para iniciar uma nova era na evolução da humanidade, com a visão real da virtude espiritual eterna. Então esse era Jesus, né? Um coração de amor, né? Perfeito, né? Ele venceu o mundo, né? Apesar de todos nós nos encantamos, né? Com a ilusão material e muitas vezes nos desviamos nessa jornada e passamos depois sem noção. Muitos de nós passamos sem noção para o outro lado da vida espiritual. Então ele coloca para nós: a realeza de Jesus é a realeza moral, fruto da sua perfeição. Trazer a verdade. A realeza de Jesus é a realeza moral, fruto da sua perfeição, do seu viver segundo as leis divinas. Realeza que exerce o poder para sempre, porque as leis morais, as leis de Deus estão na nossa consciência, né? Então nós trazemos isso dentro de nós, e cada um de nós, de acordo com as nossas vivências, de acordo com as nossas crenças, vamos despertar essas leis morais que nós precisamos, né? Que estamos aqui só de passagem, porque a verdadeira pátria é a pátria espiritual. De lá nós viemos e para lá retornaremos. Essa é a nossa vida futura. Que exerce o poder para sempre. Como autoridade, portanto, Jesus ele veio com essa missão para orientar, para esclarecer, para conduzir a humanidade na conquista dos valores inseridos pelo Pai na sua obra, na sua criação, com determinismo divino de ser perfeito. Porque todos nós estamos caminhando, que já chegamos aqui na casa espírita, que já temos alguns cursos, que compreendemos de onde viemos e para onde voltaremos, nós todos um dia seremos seres angelicais, mas ainda tem uma longa trajetória para a gente percorrer, não? Na sua frase, mas por agora o meu reino não é daqui, em João capítulo 28, 34, além de mostrar-se como representante de Deus na terra, deixa bastante clara a ideia da vida futura, da sua autoridade sobre essa humanidade. Jesus, no seu viver, deu para nós as lições. Quais seriam então essas lições? Através das suas palavras, através das suas ações, o testemunho dele sobre as leis de Deus, né? A verdade possível de ser compreendida pelos habitantes da terra, que inclusive na época que Jesus veio, nós éramos tão ignorantes que ele disse muito por parábolas, porque a gente não tinha condições de captar a essência, né? Então ele disse muita coisa pelas parábolas, para que no futuro viesse então a codificação, o despertar da doutrina espírita. Para aprendê-la, é necessário que o homem sinta e perceba a continuidade da vida além desta. A vida além desta, material. Reconheça seu Filho de Deus, que mostra nas suas obras, abre-se as verdades espirituais, percebendo um mundo muito mais amplo, cósmico na sua realidade existencial, no qual é um ser inteligente, imortal, desenvolvendo um imenso potencial intelectual e moral que lhe permitirá ser um dia sábio e feliz. Jesus é a autoridade maior na Terra, designado por Deus graças à perfeição conquistada, para dirigir a caminhada evolutiva da humanidade terrestre.
orientando na sua libertação da ignorância e do apego às coisas materiais, a fim de transcender-se na condição de humano para a de angelitude. É nosso irmão mais velho, nosso guia, é o nosso modelo e está acima de nós, que nos impossibilita de qualificá-lo com qualquer título terreno. É que às vezes também a nossa linguagem é muito pobre para falar sobre Jesus, né? Nós ainda não temos assim essa angelitude toda, né, para a gente qualificar Jesus, porque ele está muito acima de nós, né? Ele é muito mais diferente de nós devido à perfeição alcançada, mas muito próximo de nós no amor que nos dedica, como demonstrou seu viver na terra. Então ele veio com essa missão de mostrar para nós que nós somos passageiros, como se nós estivéssemos dentro de um trem em viagem, e cada um de nós vamos descer nessa estação. A estação estará de acordo com as nossas ações, com as nossas atitudes, quando deixarmos o envoltório carnal. E uma coisa muito importante foi que Jesus deixou para nossa compreensão a imortalidade da alma, que é uma das importantes revelações para a humanidade, que nós somos espíritos imortais, que nós somos apenas passageiros, assegurando o futuro espiritual. Ele mostra, ele prova para nós que tem uma vida futura, que nós não estamos aqui só como turista, que cada um de nós tem a sua missão, que cada um de nós tem um objetivo dentro do lar em que nós estamos inseridos, da família, no nosso campo de trabalho, que ali nós temos metas. Ali estão aqueles mais próximos de nós, que nós temos o comprometimento espiritual com esses nossos irmãos. A imortalidade da alma foi ensinada por todas as doutrinas espiritualistas, mas cabe ao Espiritismo confirmar e comprovar através dos fatos a sua realidade. Então, como nós viemos aqui de encarnação em encarnação, passando pelas nossas dificuldades, onde nós estamos inseridos, então tem assim também, após a cada existência, o espírito, ele retorna ao mundo espiritual, que é de onde nós viemos. Nós vamos voltar para lá, onde se sente mais feliz ou desgraçado, segundo o bem ou o mal que haja praticado. Então, muitas de nós não sabemos para onde nós iremos, né? Nós vamos deixar o envoltório carnal, mas nós não sabemos se nós vamos para o céu, que é o centro espírita do umbral, ou se nós vamos ser acolhidos numa colônia, num hospital. Mas tudo vai estar de acordo com o quê? Com os atos praticados, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, né? Então, isso que vai nos direcionar para onde nós iremos. Aqueles que compreendem as palavras de Jesus, as confortadoras palavras de Jesus, quando nos apresenta na vida as dificuldades, que ele fala da vida futura, mas ele justifica isso, que nós teremos uma vida futura, mas se nós passarmos pelo sofrimento terrestre, que cada um de nós, onde estamos inseridos, temos as nossas provas, temos as nossas quedas, temos os nossos equívocos, né? Cada um de nós, se passarmos por isso, mas nós vamos ter. Sabemos que tudo isso é justiça de Deus e que isso está acontecendo com a gente não é por acaso. São coisas que nós fizemos de encarnações passadas e que é necessário a reparação. Então, quando a pessoa passa por uma determinada situação,
por um sofrimento, ou seja o que for que tenha passado, e ficar se lamentando, porque a culpa não é minha, a culpa é do Joaquim, a culpa é da Maria, a culpa é... Enfim, a pessoa nunca tem culpa de nada, porque a pessoa é primeiro, ela não se encontrou. Ela não sabe nem para onde ela vai, nem o que ela vai fazer. Então ela acha que tudo o que acontece com ela, a culpa é do outro. E que o outro aqui tem sorte e ela não tem sorte nenhuma. Mas ela não muda suas ações, ela não muda suas atitudes, porque está dentro de nós a mudança. Se eu passo por algum problema, se eu passo por uma determinada situação de uma doença, que é uma prova, e eu fico me lamuriando, me justificando, não. A gente tem que agradecer. Estou passando por essa prova, mas eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que eu estou sendo amparada. Quando você tem o quê? A fé. Né? Quando você compreende que isso é uma reparação talvez de outra vida, que você abusou de alguma coisa. Então vem essa necessidade da reparação, né? Então, quando a pessoa passa por essa determinada situação, pois os sofrimentos atuais têm a sua causa nos erros cometidos em outras encarnações, enfrentando com paciência, com humildade, porque creem na vida futura. Agora, aquele que se recusa, às vezes, a reconhecer aquela situação que está vivendo, e como eu coloquei, a culpa sempre é do outro e nunca é dele, então o sofrimento será maior, porque ele está sendo assim, negligente com ele mesmo. A pessoa ainda acha que tudo que acontece na vida dele é por causa do outro. Não é por causa do outro. Eu não passo por determinadas crises ou aflições na minha vida por causa da minha mãe, ou por causa do meu pai, ou por causa de... Não, isso sou eu que tenho que ver isso. Eu que tenho que ver. E fazer também a pergunta, não é porque fala assim, mas eu sou tão boazinha, Deus, por que eu estou passando por isso? Não, Senhor, esta prova é minha. Dá-me força para me suportar e sair com dignidade dessa situação que eu estou vivendo. Então, isso é muito importante. E quando Pilatos também perguntou, és o rei dos judeus? Jesus respondeu que o reino dele não era deste mundo. Ele ainda complementa, se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus, mas o meu reino não é daqui. E quando Jesus disse que seu reino não é deste mundo, ele estava se referindo à vida futura, que se não existisse, não teria razão da reencarnação, nesta verdadeira escola para o espírito na sua marcha evolutiva aqui na Terra, que é necessário para nós, essa marcha evolutiva. Por não acreditarem na vida futura e imaginando que Jesus falava da vida presente, seus julgadores não compreenderam o ensinamento do Mestre, considerando-os sem lógica. Os judeus tinham ideias imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, consideravam-os mesmo como seres privilegiados da criação, mas não tinham noções precisas da evolução do espírito e achavam que a observância da lei de Deus era recompensada com os bens materiais e a supremacia da sua nação e a vitória sobre os inimigos. É aquilo que eu coloquei lá no início. Eles achavam que Jesus ia ser o libertador deles, né? E que Jesus ia se sentar lá no trono e que eles ficariam tudo mandando, né, na situação. Quando a realidade, a missão de Jesus era bem outras e eles se decepcionaram com Jesus. Jesus revelou mais tarde que há um mundo espiritual,
onde reina a justiça, e o mundo que Jesus promete aos que andam de acordo com as suas leis, com as leis de Deus que está na nossa consciência, e onde os bons acharão a sua recompensa. É esse o reino a que Jesus se referia, e ao qual ele voltaria quando deixasse a terra. Então ele veio com a sua missão de mostrar para nós essa vida futura, né, que nós temos que estar preparados para essa vida futura, porque muito, independente das religiões, há muitas crenças que os nossos irmãos estão equivocados. Muitos acham que quando a pessoa desencarna, eles se levantarão lá, Jesus vai voltar e se levantarão do túmulo com aquele corpo. A gente sabe que não é isso, porque o corpo, ele é matéria e ele se decompõe, mas a alma é imortal. E nós voltaremos, mas com outros corpos, né? Com outros objetivos, com outras missões, né? Então, tem muitos desses, quando passam, desses irmãos que passam para o outro lado, sem a conscientização da vida futura, achando que vão ficar lá só descansando no paraíso, no jardim do Éden, e aí se deparam com outra realidade, eles sofrem muito. Nós temos vários casos nos romances, nas sessões mediúnicas, que eles não esperavam isso. Então, até o Divaldo ele conta uma historinha de um casal de médico ateu. E o filho queria muito, o desejo dele era ser padre. Mas os pais eram ateus, eram médicos bem-sucedidos, queria que o filho seguisse, ele era o único filho, seguisse esse mesmo caminho. Mas o rapazinho não queria isso. Aí ele conversava com os pais, não, morreu, acabou, isso aqui é depois que morrer. E ele foi criado desta maneira e ele achou que realmente era isso. E ele comete o suicídio porque ele não queria ser médico, ele queria ser padre, ele queria ser sacerdote, mas os pais não aceitaram. E esses pais, nesse desespero, eles vão lá no Divaldo. E aí o rapazinho dá uma comunicação. Aí ele fala para os pais, porque aí os pais ficaram tão desesperados, né, com o suicídio desse filho, que alguém indicou o Divaldo e eles foram lá. E aí ele se comunica e ele fala: vocês falaram para mim que morri, acabou, que não tinha nada. Não é verdade. Não é verdade. Então ele não teve o preparo. Os pais também não tinham esse preparo. Então, eu fico arrepiada. Então, assim, é muito triste quando um irmão passa por outro lado com uma expectativa que vai ficar tocando as trombetas, porque muita gente já falou: não, fulano morreu, está lá no céu tocando as trombetas. E eu fico bem quieta, eu não falo nada, né? Porque cada um tem a sua crença, a gente não pode falar nada. Né? Então, assim, é muito doloroso, porque o espírito depois vem e se comunica e se depara com isso, né? Que não foi preparado. E é muito triste isso. Então, aqui voltando, existem dois tipos de realeza: a realeza terrestre e a realeza moral. A primeira corresponde às glórias, aos títulos e à honraria da terra. Ela se acaba aqui na terra mesmo. A realeza moral, ela se prolonga e mantém o seu poder, sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, Jesus é o mais poderoso rei entre os que reinaram e os que reinam na terra. A distinção entre uma realeza e a outra encontra-se na esclarecedora mensagem dada por uma ex-rainha da França, constante do item 8 do capítulo 2 do Meu Reino Não É Deste Mundo do Evangelho. Eu vou ler algum trecho só aqui dela. Destacamos alguns trechos. Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena?
Nada, absolutamente nada. E como para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrássemos no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, muito acima de mim, homens que eu julgava insignificantes e as quais eu desprezava por não ter o sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se respeitam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade e toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto o que foste, nem que posição ocupaste, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugaste. Corre os homens para alcançar os bens terrestres, como se houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões somem. Cedo ou tarde percebe-se eles que de nada apanhar, percebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhe aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a esta. É nesse sentido que Jesus nos ensina, que Jesus nos ensinamento registrado do Evangelho de Lucas, pede para que acautelemos o fermento dos fariseus. Que a gente sabe como que o fariseu e o publicano oravam, né? Nós já fiz essa palestra aqui. Tendo se juntado a milhares de pessoas, de modo que um e outro se atropelavam, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: guardai-vos o fermento dos fariseus, que há hipocrisia. Nada há encoberto que se não venha descobrir, e oculto que não venha saber. Por isso, o que disseste na treva, a luz será ouvido. O que falaste ao ouvido no interior da casa, sobre os telhados, será proclamado. Quem conhece o problema das vidas sucessivas sabe que após a morte passamos a viver no mundo espiritual, onde não se pode esconder aquilo que se pensa, pois a linguagem do espírito é o pensamento. Assim sendo, no mundo espiritual, as pessoas que costumavam na terra falar mal do próximo, fingir amizade na sua presença, encontram grandes dificuldades no mundo maior, porque estavam a fazer assim na terra, mas na nova morada não pode fazer, porque quando querem fingir, o fingimento transparece. Nas pesquisas de Allan Kardec sobre esse assunto, publicada na Revista Espírita, há espíritos que se queixam profundamente das situações em que se encontram, porque não pode fazer nada escondido. Tudo o que querem ocultar está sempre sob os olhos das entidades espirituais, que enxergam tudo quanto fazem, tudo quanto pensam e tudo quanto sentem. Por isso, devemos ser leais e sinceros, a fim de evitarmos situações embaraçosas em nosso espírito. Pois após a morte, se não nos libertarmos na terra do vício da hipocrisia, nos colocaremos em situações verdadeiramente desesperadoras, revelando aquilo que não queremos revelar. Então não adianta fingir. Eu posso fingir aqui para você e vir aqui falar bonitinho, porque está tudo escrito aqui, mas a hora que eu sair ali fora, que se dane. Né? Então, vamos prestar atenção. Então, só para concluir, a conclusão eu coloquei assim: o Espiritismo vem provar a imortalidade da alma, que é a verdadeira pátria, é o mundo espiritual. Vamos renovar o homem velho para o homem novo, para vencermos, para vivermos felizes em qualquer plano da vida, aqui ou do outro lado. Fica aqui a mensagem de reflexão para o Natal. Vamos morrer com esse homem velho e nascer o nosso homem novo nesse Natal.